O terceiro exemplo pede para fazer o cálculo de uma integral, não fala se é fluxo, não fala se é trabalho, e a curva C é um quadrado no primeiro quadrante limitado pelas retas x igual a 1 e y igual a 1. Então, se eu fizer aqui, né, o nosso R2, eu teria aqui a reta x igual a 1, a reta y igual a 1, e aqui eu tenho um quadrado. O que acontece? Se eu quero calcular essa integral sobre essa curva que eu vou marcar aqui em vermelho, eu vou ter que calcular 4 integrais, porque eu não tenho como parametrizar esse quadrado por inteiro. Eu vou ter que parametrizar esse primeiro segmento aqui, né, para x, y igual a 0, variando de 0 até 1. Depois eu tenho que ir fazer o cálculo da integral. Depois, isso fazendo só integral de linha, tá? Depois eu parametrizo esse próximo segmento, né? E tendo cuidado de orientar a curva positivamente. E aí, esse seria a integral da minha curva fechada. Eu teria 4 integrais para resolver. Então, nesse caso, o teorema de Green me ajuda bastante. Por quê? Ao invés de integrar 4 vezes, né, ao invés de integrar 4 pedaços, eu posso trocar pelo teorema de Green a integral dessa curva formada por 4 pedaços pela integral do quadrado, sem contar que em coordenadas cartesianas essa variação é totalmente numérica, né? Então, eu vou usar o teorema de Green, que vai trocar a integral da borda do quadrado pela integral da região, dessa região quadrada aqui. Como não estabeleceu e aí não vai fazer diferença, eu posso usar tanto a forma tangencial quanto a forma normal. Se eu quiser usar a forma tangencial de f escalar t ds, eu vou trocar a integral de linha sobre a curva pela integral sobre a região da derivada de n com relação a x menos m com relação a y. Só que a forma tangencial, ela usa m dx mais n dy. Então, eu procuro aqui, ó, quem está perto do dx é o menos y2. Então, essa aqui vai ser minha m. E aí, eu procuro quem está perto do dy para ser a minha n, se eu quiser usar a forma tangencial. E aí, eu uso a fórmula do teorema de Green para componente tangencial. Derivada de n com relação a x vai ser y, menos derivada de m com relação a y, que é menos 2y. Então, aqui vai ficar mais 2y dx dy. E agora eu vou continuar em coordenadas cartesianas mesmo, já que é um quadrado, né? Qual que é a variação para me ter essa região quadrada aqui? Em x, eu vario de 0 até 1. Em y, de novo, de 0 até 1, de 3y dx dy. A integral de 3y com relação a x é 3yx, variando de 0 até 1, continua 3y. A integral de 3y com relação a y agora vai ser 3y2 sobre 2, variando de 0 até 1, vai ficar 3 meios. Se eu quiser usar agora a componente normal, já que não foi especificado que tipo de integral eu preciso calcular, então, agora eu quero o f na componente normal. Não precisa fazer com as duas, ok? Eu só estou mostrando aqui como usar cada uma delas. Eu vou trocar de novo a integral na região D. Só que agora, para a componente normal, vai mudar aqui quem que é m e quem que é n. Quando eu estou com a componente normal, quem multiplica o dy é m. Então, o m vai ser o xy. Eu tenho um menos, que já está aqui, e o n multiplica dx. Então, a minha n vai ser y2. E aí, eu posso usar a fórmula do teorema de Green, que é a derivada de m com relação a x. Então, derivada de m com relação a x é y, mais a derivada de n com relação a y. A derivada de n com relação a y é 2y dx dy.
vai ficar a mesma coisa que a gente já fez, né? Que vai dar os mesmos 3 meios, e tinha que ser porque eu tô fazendo a mesma conta, né? A mesma integral da mesma maneira. Mas aí fica as duas formas de se resolver o teorema de Green. Então, quando eu quiser usar o teorema de Green, e não foi especificado, né? For uma integral desse tipo, que não especifica a forma, se é tangencial ou normal, se é fluxo ou se é trabalho, eu posso usar qualquer uma das duas formas, só tomando cuidado de se aplicar certinho, né? Qual é a fórmula para a forma tangencial ou normal escolhida.